Olá, pessoal. É um prazer ter vocês acompanhando o nosso podcast Meu Futuro Carreira. Estamos aqui hoje com a doutora Rafaela de Faria. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a carreira contábil, os mitos e verdades, para você que não tem ainda noção de qual carreira quer seguir, para você conhecer um pouquinho sobre o que é ser contador. Meu nome é Ariane Yumi, sou apaixonada pela profissão e espero poder colaborar com vocês com algumas informações. Bom dia, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo bem? Olá, Ariane. Prazer estar aqui, principalmente falando de um tema que eu também sou apaixonada, né? E poder contribuir com vocês nessa construção de um projeto tão lindo que é o Meu Futuro Carreira. Doutora Rafaela, conte um pouquinho sobre a sua profissão, sobre a sua atuação, para que eles entendam um pouquinho sobre o que nós estamos falando aqui. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, eu sou mestre e doutora em educação para a carreira. Então, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas, principalmente os jovens, a escolherem as suas carreiras. Geralmente vem com aquela primeira inserção, seja na universidade ou no mercado de trabalho, e depois daquela escolha, realizar os seus objetivos, né? Alinhando aí a questão da profissão, de uma escolha profissional com o estilo de vida que esse indivíduo almeja ter. E hoje nós vamos falar sobre alguns mitos que são muito interessantes para quem está nessa fase. Com certeza, porque a profissão de contador, nós sabemos que ela não é tão presente nos jovens, nas crianças, então eles não têm muita ideia do que nós fazemos. E assim a gente vai ter a oportunidade de contar um pouco para eles, para quando decidirem que carreira seguir, eles terem noção o quanto a carreira de contabilidade é promissora. E aqui eu vou contar um segredo. Eu aprendi tanto na construção desse projeto que até eu, que tinha alguns contextos ali de estereótipos em relação à carreira em ciências contábeis, né, fui desconstruindo e eu acho que vai ser muito útil não só para eles. Ai, com certeza, porque realmente teve uma evolução muito grande, mudou muito, aquela coisa do contador, deles acharem que pode ser uma profissão chata. Eu vou contar para você, doutora, que não é nem um pouco chata, com então, certeza. Posso ir trazendo para você já alguns mitos que eles costumam me perguntar e que a gente costuma desconstruir, mas ouvindo de alguém que é da área vai ser excepcional. Primeiro de tudo, eles sempre acham, eles perguntam o seguinte: para fazer ciências contábeis, eu preciso gostar ou ser bom em matemática? Então, antes de responder essa pergunta, para que eles entendam um pouco, eu estou atuando na área desde 94. Então, há 30 anos eu trabalho com contabilidade. Fiz o técnico em contabilidade no ensino médio, sem saber o que era. Cheguei a atuar em escritório de contabilidade bem no início, então eu peguei a contabilidade na época que ainda não existia computador. Então, eu posso falar bem com propriedade um pouco sobre esse assunto e sobre a evolução. Ótimo. Não precisa ser expert em matemática, porque a contabilidade, ela trabalha a movimentação financeira das empresas. O nosso material é números. Mas, para você ter uma ideia, é importante ter uma calculadora? Sim. Mas o que nós precisamos saber são as 4 operações básicas. Mais, menos, divisão e multiplicação. Certo. E a partir disso, aquilo tudo que vem como demanda do trabalho, você vai associando aos outros recursos, aos outros conhecimentos, às outras habilidades necessárias na profissão. É que quando a gente começa a estudar a movimentação financeira das empresas, ela vai ter números, mas a pessoa ela não precisa fazer isso ela calculando. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos trazem todas as informações. O que eu digo é que a pessoa que quer fazer o curso de Ciências Contábeis deve gostar de fazer a diferença na vida das pessoas. E aqui tem um outro ponto importante, que tem a ver com os mitos. A maior parte das pessoas, elas acreditam que um profissional dessa área é um profissional que vai ficar exclusivamente ali na frente do computador, trabalhando, sobretudo, com impostos, né? Que todo mundo, em algum momento, já ouviu falar, né? Independente da faixa etária, sobre o imposto e associa diretamente com a figura desse profissional. Então, o que acontece? A parte tributária, ela faz parte da contabilidade.
tem o faturamento da empresa, a receita da empresa, e com isso nós temos as obrigações. Mas ela é uma parte entre muitas outras partes. Então, ela não vai precisar ficar só na frente do computador. Ela vai trabalhar com ideias, ela vai poder conversar com o empresário sobre outras coisas além dos impostos. Ela vai poder auxiliar no planejamento, na execução. Ela tem uma gama de outras informações. É que como a parte tributária, ela fica muito em foco. É o que está na mídia, digamos assim, reforma tributária, vai se mudar, o aumento vai aumentar, o imposto vai aumentar. O que acontece? Geralmente, o que dá notícia é informação ruim, a parte chata. Mas isso é o mínimo do nosso trabalho. Tem toda uma outra parte de trabalho que nós temos que é satisfatória. Ela faz parte, mas se eu te contar que com a inteligência artificial, nem isso ele vai precisar calcular. Ele só vai precisar conferir hoje em dia. Então, existe o mito também que a inteligência artificial vai tirar o profissional contábil. Essa era uma outra questão que eu ia te perguntar. Não, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela veio nos auxiliar para dar tempo para que a gente possa dar, digamos, sustentação para os empresários, planejar, discutir. Nós não precisamos ter hoje escritório físico. E nós vamos conversar sobre tudo isso em outros episódios. Eu quero que eles entendam que os impostos, eles fazem parte. Sim. Mas com certeza eles não precisam se preocupar que hoje existem muitas ferramentas que trazem a informação até nós e nós precisamos saber ler as informações. Então, o que você está falando é que aquela visão, aquele estereótipo do profissional da contabilidade que fica ali sozinho no computador, só calculando imposto, né, ou folhas de pagamento, o que for, né, os termos técnicos, isso é com vocês, existe, faz parte, né, no entanto, tem muito mais, é muito mais do que isso, sobretudo, bem maior. Também, acho que um ponto fundamental que você traz aqui é que existe essa vinculação. Então, existem atividades ali, pelo que você está trazendo, que é aquela referência do contador estar trocando com a equipe, né, o empresário, com quem for, pensando em questões estratégicas, pensando em movimentações financeiras e outros tipos de atividades, é isso? Com certeza. E assim, para falar bem a verdade, o contador hoje, ele é a peça fundamental para a sociedade. As pessoas às vezes falam, eu não preciso dessa profissão. Mas até aquela pessoa que ela é funcionária pela CLT e recebe o seu olerite, tem um contador por trás. Qualquer pessoa que ganhe hoje mais de 2 salários mínimos, em algum momento vai consultar um contador, nem que seja para fazer a declaração de imposto de renda. Então, o contador, ele às vezes, ele tem que se sobressair e dar mais atenção para cada caso, porque a contabilidade, ela é diferente para a doutora Rafaela, para a Ariane, porque são situações específicas, são, digamos assim, empresas não são iguais, elas fazem parte da mesma legislação e você tem que saber como atuar. Então, eu digo assim, o contador, ele tem uma abrangência tão grande e ele pode se especializar. Se ele achar que é muita coisa para ele saber, ele se especializa em uma área, ficando bom naquilo. Meu Deus, é a profissão do futuro. Por que eu digo que é do futuro? Porque nós vamos conversar sobre isso. Isso é muito interessante. Vamos conversar sobre isso com mais detalhamento também. Com certeza. As pessoas querem ser influencer, querem ir para a era digital, elas querem autonomia nas profissões e todas elas vão precisar do contador. Quantas empresas vão abrir daqui para frente? Porque as pessoas querem ser empreendedoras. Cada vez mais. Existe um movimento no mercado que... Isso. E toda empresa que abre, o único profissional que ela necessita é o contador. Então, eu vou te contar aqui a minha experiência, né? Então, quando eu abri a minha empresa,
eu não tinha noção alguma, né, de negócio. Isso já faz 13 anos. Então, foi o contador que me salvou. Né? Então, ele que foi a referência ali, tanto na parte, naquela época, tinha que ir presencial, né? Eram outros movimentos, mas ele foi quem me salvou, trazendo informações, assim, qualificadas, informações verdadeiras, né? Porque a gente escuta muita coisa. Se você abre uma empresa nesse modelo ou aquele, imposto, como é que funciona, como que não funciona, o que tem que fazer exatamente para formalizar sua entrega ou não. E quem respondeu todas as minhas perguntas foi um profissional, né? Da área de vocês. E se não tivesse sido... Se eu não tivesse tido essas orientações, já teria começado lá com alguns furos bastante importantes na construção do negócio. É que assim, doutora Rafaela, você tem que ser boa na sua área. Sim. Essas informações, deixa-se para o profissional, que é o contador. E esse é um ponto muito interessante, né? Porque muitas pessoas nem sabem quem é o profissional que cuida disso. Eles acham assim que eles vão bater na porta do escritório ou vão entrar em contato só para pegar uma guia. Ele não tem ideia do quanto o profissional da contabilidade pode agregar. Eu digo isso com referência, porque a minha trajetória, quando tinha 16 anos, eu fiz estágio na Caixa Econômica Federal, na época que liberaram o FGTS inativo. Depois em 5 anos da faculdade, eu trabalhei numa empresa SA, que fabricava latas de azeite, latas metálicas que hoje nem existem mais, azeite, né? Azeite de soja, tudo é garrafa PET. 2 anos eu passei numa concessionária também, que era uma empresa SA. Né? E desde 2002, eu tenho o meu escritório de contabilidade. Certo. E se eu te contar que o meu escritório nunca teve placa, todos os meus clientes vieram por indicação. Isso. Nunca precisei fazer propaganda. Então, eu digo assim, que a profissão de contabilidade não existe concorrentes. Existem colegas de profissão. Porque assim, você tem que confiar no profissional contábil. Muito. Então, se você confia, você vai com aquele profissional. Eu digo assim, que existe um mercado tão amplo, tão vasto, que a concorrência é uma coisa que não existe, porque existe mercado para todos. É interessante, né? Isso. Nós conversávamos, né, nos bastidores, falando, né, como o contador pode ser... Nós podemos fazer uma analogia em relação ao médico das empresas, né? E pensando o quanto vocês podem atuar tanto no âmbito da pessoa física quanto da jurídica, né? Nós conseguimos... É isso, você confia naquele contador? Indica. Você confia naquele médico? Indica. Sim. Né? E vai estar cuidando aí de maneira a tratar, deixar saudável, né, a construção dessa vida, seja do indivíduo, porque esse é outro ponto interessante. Quando eu entrei, a vida inteira eu trabalhei como empresária, né, profissional autônoma no início, mas quando eu entrei num vínculo de trabalho CLT, tinha um monte de coisa que eu não entendia, que vinha lá na minha folha. Vinha lá, gente, um monte de número, um monte de sigla. Eu falei, o que é isso, pelo amor de Deus? O que eu faço com isso? Você vai no RH, geralmente, não conseguem detalhar, não tem tempo, né? Enfim, tá... De novo, foi um outro contador que me orientou em relação até às contribuições, em relação ao que estava sendo descontado, às vezes de forma errônea ou não, né? E coisas que precisavam desse olhar técnico, que é o que vocês desenvolvem. Até, como você sendo psicóloga, você pode até me dizer se isso é algo que eu vou falar que é verdadeiro. Mas quando a pessoa está com a sua vida financeira totalmente bagunçada, o emocional conta muito. Sem dúvida alguma. Então, nós estamos ali para auxiliar. Às vezes, você acha que o contador vai ser um peso, pelo contrário. O contador, ele se paga. Sim. Ele se paga muito. Então, é algo que não vai sair do seu bolso. E o que eu sempre digo para todas as pessoas que me procuram, conhecimento, quanto mais você divulga, mais você aprende. Sim. Então, na contabilidade, eu até falo assim que é um movimento que a gente tem que expandir para as pessoas entenderem o que nós fazemos, porque os clientes, o que nós temos que falar para eles? Nós falamos que quanto mais eles saberem
das informações, eles também nos trazem um material que a gente auxilia no planejamento tributário, por exemplo. Certo. Porque, às vezes, a pessoa e a empresa está pagando mais imposto porque não entende que pode ter algumas deduções que diminuem. Sim. Então, nós somos essenciais em todos os momentos. Então, pense, da mesma maneira que o médico tem um peso muito grande para a nossa saúde, o contador é o médico das empresas, como você falou. Então, nós temos o contador, que é o médico clínico geral de início, e aos poucos a gente tem as áreas específicas. Sim. Aquele que vai para auditoria, aquele que vai para perícia, aquele que resolve, de repente, até ir para a área acadêmica. Sim. Então, assim, é muito grande a área de atuação. Nossa, vamos falar Se sobre eles tudo não isso. gostam de impostos e de parte tributária, existe muito campo para eles atuarem de outras formas. A contabilidade é maravilhosa. E eu digo assim que esses 30 anos de carreira me ensinaram muita coisa, porque a contabilidade me trouxe muitos benefícios e eu vejo o quanto a profissão ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Nossa, porque está vinculada com a saúde financeira. Com a saúde do seu financeira. negócio, dessa pessoa física, né? Então, de fato, quando você disse lá no começo que está vinculado com a transformação, com a relação com os indivíduos, é sobre isso, né? Vamos fechar aqui, falar desses mitos e se Com eles são certeza. verdadeiros ou não, que temos muita coisa para conversar. Sim, eu acho que você Vamos deixar organizar. muito assunto. Vamos organizar. Então, vamos lá. Primeiro mito. Então, você não precisa ser excelente em matemática, né? Para cursar ciências contábeis. Não precisa de maneira nenhuma. Inclusive, na grade, matemática são poucas matérias que você vai Vamos ter. falar sobre a grade também? Sim, em outro momento? em outro momento nós vamos falar. Vamos entrar Então, nisso. assim, se você pegar, a gente tem uma ou duas matérias, estatística, contabilidade básica, mas a princípio, nem no curso de ciências contábeis você vai encontrar tanta matemática quanto eles pensam. Certo. Então, mito 1, não precisa ser bom, ótimo, excelente em matemática. Mito 2, não trabalha só com imposto de forma maneira nenhuma. Essa é uma parte muito pequena. Certo. Mito 3, não é, pelo que a gente viu, uma profissão monótona, né? Que tem só um tipo ou dois ali de atividades. E eu acho que é um que a gente não tinha também colocado de forma tão clara, mas o objeto ali de trabalho do contador não é somente números, então, né? O computador, mas sim as pessoas, a saúde financeira do negócio. Em si, as pessoas. Eu digo assim que o contador, ele é tão importante que muitas vezes o contador tem informações do empresário que a família não conhece. É isso, ótimo. É muito importante a nossa profissão. A Ariane tem mais um mito que eu acho importante para a gente encerrar essa temática. Certo. Afinal, ciências contábeis é da área de exatas ou de humanas? Ou de outra, enfim. Olha, todo mundo confunde sendo exatas, mas é humanas. Nós estamos na área de humanas e isso é algo que as pessoas confundem e não têm ideia. Não é exatas de maneira nenhuma. Olha, esse aprendizado acho que é muito válido também. Então, falamos dos mitos, falamos aí de várias possibilidades de atuação desse profissional, né, que compõe as ciências contábeis. Vamos conversar nos próximos episódios sobre a grade, vamos falar sobre outros aspectos. Ariane, acho que conseguimos desmistificar alguns mitos. Com certeza. Sobre essa profissão. Espero que você tenha gostado. Nós falaremos sobre várias outras temáticas nos próximos episódios e até lá!